Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo. Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo, pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavras do Santo Padre. Meditando estas palavras de Jesus, hoje nós compreendemos com sentido de fé que somos o povo de Deus em comunhão com o Pai e com Jesus, mediante o Espírito Santo. Neste mistério de comunhão, a Igreja encontra a fonte inesgotável da sua missão, que se realiza através do amor. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Aquele que recebe os meus mandamentos e os guarda, é alguém que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. V 21. É o amor que nos introduz no conhecimento de Jesus, graças à ação deste coadvogado que Jesus nos enviou, ou seja, o Espírito Santo. O amor a Deus e ao próximo é o maior mandamento do Evangelho. Hoje o Senhor chama-nos a corresponder generosamente à vocação evangélica do amor, pondo Deus no centro da nossa vida e dedicando-nos ao serviço dos irmãos, de maneira especial dos mais necessitados de ajuda e de consolação. Cada dia devemos aprender a arte de amar. Cada dia devemos seguir com paciência a escola de Cristo. Cada dia devemos perdoar e olhar para Jesus, e isto com o auxílio deste advogado, deste Consolador que Jesus nos enviou, que é o Espírito Santo. São Matias, apóstolo. Sabe-se muito pouco sobre a vida de São Matias. O dado mais relevante emerge dos Atos dos Apóstolos, onde se lê que Matias foi escolhido por sorteio, como sucessor de Judas Iscariotes no grupo dos 12. Temos algumas notícias sobre o seu martírio, do qual, porém, falta evidência histórica. São Miguel Garicotes S. Miguel Garicotes. Nada mais posso fazer a não ser admirar, adorar e amar a iniciativa da providência divina. Oh, quanto é importante esta condição, ser pobres instrumentos. Miguel nasceu em Ibarre, entre as montanhas dos Pirineus, não muito distante da fronteira com a Espanha. Estudou pouco porque em sua família havia outros 4 filhos e faltava dinheiro. Por isso, foi obrigado a ser pastor de rebanho. Enquanto pastoreava seu rebanho, detinha-se a conversar com outros pastores, sobre assuntos difíceis de se entender, inadequados para um jovem como ele. Tanto é verdade que ele foi logo denominado doutorzinho.
Mas foi precisamente a partir das suas origens humildes e da sua família, rica apenas de coragem, que Miguel obteve a força de empreender o caminho para a santidade. Quando o exemplo é tudo, a educação e o testemunho que recebemos de nossos pais, quando ainda éramos crianças, não são tudo, mas muito. Seus pais, por exemplo, viviam uma fé tão autêntica a ponto de os levar a fugir para os Países Bascos, na Espanha, pouco distante da fronteira francesa, para se casar na igreja e batizar seus 5 filhos. Além do mais, durante os anos de terror da Revolução Francesa, a avó, correndo o risco de vida, esconde e ajuda, em sua casa, um sacerdote que, por reconhecimento, dava as primeiras lições a Miguel, que demonstrava uma inteligência excepcional. Porém, ele não conseguiu fazer a primeira comunhão, antes dos 14 anos, que lhe foi motivo de grande tristeza. Em 1819, finalmente conseguiu entrar para o seminário em Dax. Recebeu o sacerdócio em 1823 e 2 anos depois foi enviado ao seminário de Bethlehem, onde foi professor de filosofia e, por fim, realmente doutor. A França após a Revolução. A época em que Miguel viveu era particularmente difícil para a igreja na França. A Revolução havia destruído tudo: igrejas, obras religiosas, muitas congregações desapareceram e não foram substituídas. Até no seio da própria igreja havia sacerdotes chamados constitucionalistas que juravam lealdade à nova Constituição imposta pelo Estado, contrários aos ditos refratários que permaneceram fiéis ao Papa. Naquele contexto dilacerado, o jovem padre Miguel, que era confessor das Filhas da Cruz, entrou em contato com a vida religiosa, sendo confidente de muitos bispos que se queixam da queixa de insubordinação de tantos padres. Ele então decidiu adotar total obediência a seu próprio bispo como princípio básico de sua missão. A semente é lançada. O santo de Aqui estou eu. Deixamos Michele em Bethlehem, no belo seminário às margens do Gave. Aqui ele leva uma existência atormentada e vê ao seu redor sacerdotes despreparados e desorientados, tateando no escuro, em vez de trazer aos outros a luz da fé. Algo está amadurecendo dentro dele. Ele entende isso em 1833, quando reúne o primeiro grupo de padres que voluntariamente assumem a missão de recristianizar o campo abandonado e educar os jovens. Essas são as 2 atividades mais urgentes. Muitas são as adesões que ele recebe e 2 anos depois, nasce a nova família religiosa dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, então conhecidos como sacerdotes de Bethlehem. Uma comunidade concebida para servir a igreja e o clero, com voluntários para enviar para apoiar. Do clero em seminários, paróquias e faculdades com o objetivo de revitalizar a fé. Logo, um grupo de padres partiu para uma missão na Argentina, onde a igreja tem as mesmas necessidades. Mas também existem conflitos com o bispo, que gostaria de manter o trabalho dentro da diocese, enquanto Michele aspira ao reconhecimento pontifício, que ocorrerá somente em 1875, após sua morte. Os últimos anos e morte. Mas há também bispos que consideram Michael muito atencioso, como o de Tarbes, que em 1858 o envia 2 vezes para encontrar Bernadette Soubirous, que tem aparições regulares da Virgem Maria nas proximidades de Lourdes. Michele se torna um dos maiores apoiadores da pequena vidente e agora também sente o conforto da proximidade de Madonna. Enquanto isso, ele já está doente. Em 1853, ele foi vítima de uma paralisia e depois venceu. Mas a doença não o descansa e quase sempre o obriga a dormir por 9 anos, até que ele retorne à casa do pai em 1863. Seus padres, a essa altura, eles estão espalhados por toda a América do Sul. Pio XII proclamou o santo em 1947.